de que Deus não é Deus, de que Deus não existe. A primeira leitura, juntamente com o Salmo de hoje, nos revela isso. Da mesma maneira que aconteceu com aquele povo lá atrás, no Antigo Testamento, o povo judeu, o povo judeu, povo escolhido por Deus, um povo que chorou em pé diante do profeta, que iria seguir a Deus, que nunca mais iria pecar contra Deus. Este mesmo povo chegou a declarar lá em Meriba, no deserto: onde está Deus na nossa vida? Igualzinho a gente hoje, igualzinho a gente hoje, cristãos, igual, gente. Pode reparar, a primeira leitura está dizendo isso, ok? O povo murmurava para Moisés: cadê Deus? E essa cultura chegou na gente também. E é verdade. Se a gente for analisar o que está acontecendo no mundo, você vai perguntar: olha, onde está Deus que não vê esse retrato na cidade de São Paulo, por exemplo? Tantos jovens morando na rua, a maioria drogados, outros porque não tiveram condições. Mais de 100 mil só na capital. A droga para acalentar. Se Deus existisse mesmo, não morreria um monte de pessoas, crianças, mulheres, jovens nas guerras, lá na Rússia, agora Israel, não morreria. Se Deus realmente fosse verdadeiro e Ele é amor, como dizem, os homens não se matariam como se matam hoje. Dá a impressão que os homens estão mais intolerantes. Cadê Deus? Olha, exatamente esses questionamentos colocaram tudinho na frente de Moisés. Este povo, que se não foram eles, foram seus pais, que viram Deus tirá-los do Egito com mão forte. Esse mesmo povo disse: cadê Deus na minha vida? Onde está? Que eu não vejo? Onde está que eu não ouço? A doença que chega inesperada, às vezes cura, às vezes leva embora. Covid que nós tivemos, quantos gritos, talvez, e a gente soube que teve, de pessoas falando no mundo, não só no Brasil: cadê Deus? Olha como é que esse povo está morrendo. Não tem nem lugar no cemitério, é colocado num saco o corpo, porque não pode se infectar com ninguém. Igual o nosso escândalo foi o escândalo daquele povo na época. É um escândalo. Cadê Deus? E Moisés, amando de Deus, disse: Deus enviará um profeta como eu. E interessante mesmo que ele está falando de Jesus, e o próprio povo judeu entendeu que o Messias viria por causa das palavras de Deus através de Moisés, que disse hoje: sairá do meio de vós o profeta, aquele que vai falar tudinho o que eu pedi para falar. E se ele não falar o que eu digo, o Pai dizendo, tá certo, ele não será fiel a mim. Então veja, os judeus todinhos ficaram aguardando o profeta, sabendo que é o Messias. Tanto é que quando chegou João Batista, os judeus perguntaram para João Batista, porque João Batista estava levando uma multidão e fazendo milagres em nome de Deus. Perguntaram para ele, para João:
és tu o profeta? Esse aqui, ó, que Moisés estava falando que Deus ia enviar. Tu és o Messias, tu és Elias, tu és o Amós, tu és Ezequiel. E João disse: não, eu não sou. Vim para preparar ele, a chegada. Depois, quando Jesus chega, o Messias, João aponta: é ele é o Cordeiro, ele é no singular, esse singular, esse artigo singular, maior, o profeta, não é mais um profeta, certo? João aponta: é ele. E aqui, o próprio demônio diz quem é Jesus. Primeiro chama de Nazareno. Não existe nenhuma passagem bíblica que fala de Nazareno. Da onde vem essa palavra Nazareno? Qual o profeta que falou: olha, o Nazareno, o Messias será Nazareno? Qual profeta? Em que passagem bíblica Deus está falando de Nazareno? Vocês nunca vão descobrir, porque não existe nenhum escrito bíblico que fala do Nazareno. Ô padre, então de onde vem? Por que o diabo chama de, olha aqui, ó, Jesus Nazareno? Não, porque ele nasceu em Nazaré. Não, mas Nazaré não é necessariamente uma cidade. Tem um significado Nazareno. É que os judeus antigos, existe toda uma separação de palavras, as consoantes, né? Nazi e Nezé, tá certo? Nazi significa consagrado. Nezé, aquele que veio da raiz de Jessé. Então, os judeus antigos já sabiam: o Messias que virá, atenção, o Messias que virá, ele será o consagrado de Deus. Era um dito entre eles. Sabe que nem uma cultura nossa que a gente usa um termo que não está no dicionário, mas a gente se entende com ela. Os judeus tinham essa questão, falar: olha, ele é Nezé, ele é consagrado. Ele é Nazi, porque ele virá da raiz da família de Jessé, lá do rei Davi. Então eles sabiam, como se fosse uma coisa entre família, como um pequeno dito entre eles, Nazareno, tá certo? Na verdade a palavra Nazareno não é a melhor tradução, é Nazoreu, aquele que é consagrado e veio e virá por uma estirpe. Então na Bíblia não tem profeta nenhum que fala de Nazareno, mas nós chamamos Jesus Cristo o Nazareno, aquele que é consagrado, ou seja, separado para o Pai, e aquele que vem da estirpe, da raiz de Jessé. Nós temos um álbum de família, irmãos, que Jesus veio. Jesus não caiu do céu, Jesus veio de uma estirpe familiar. Claro, Deus se encarna numa família da estirpe de Jessé, pai de Davi. Então se cumpre. Por isso Nazoreu, ou então Nazareno para nós, ok? Aqui apenas uma explicação, porque essa palavra o diabo sabe. Olha como é que o diabo, possuindo uma pessoa dentro de um templo onde Jesus estava pregando com autoridade. O que significa pregar com autoridade? Que ainda o autor sagrado aqui, Marcos, vai dizer que nem os mestres da lei falavam, porque Jesus, ele usava muito esse termo: eu e o Pai somos um. Olha, eu vos digo, amai-vos como eu vos amei. Em verdade vos digo. Daí veio a palavra. Com qual autoridade é essa que ele fala? Veja, ele é Deus.
Ele é Deus. E o diabo o reconhece. Olha aqui, ó. Jesus falava com autoridade. Aí o diabo, que está possuindo uma pessoa naquele lugar, vai dizer: que queres de nós? Existe o demônio, o diabo e os seus demônios, né? Então, o que queres de nós? Jesus Nazareno. Ó, já está revelando aqui quem é ele. E revela mais ainda. Escuta só: viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és. Olha o diabo. Tu és o Santo de Deus. Não é mais um santo, não é um profeta, outro profeta, não, é o Santo de Deus, é aquele que é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. O diabo fala: eu sei quem tu és. Por isso que diz: viestes para nos destruir. Entende, irmãos? Isso aqui é revelador. E Jesus manda essa espécie de demônios se calar. Cala-te e saia dele. Então veja, o mundo onde nós vivemos hoje, na hora de uma contrariedade, nós também vamos nos escandalizar. Cadê Deus? Onde Deus está? Que não vê isso acontecer na minha casa, que não vê isso acontecendo na minha vida, na minha saúde, na pessoa que eu amo. Cadê Deus? Irmãos, a gente pode até falar: se Deus existisse, a doença não existiria. Se Deus existisse, não haveria guerra. Se Deus existisse, não teria vírus que mata tanta gente. É verdade em partes. Só que nós esquecemos de uma coisa: a gente tem que ouvir isso e respeitar todo mundo que choraminga as suas interpelações diante de Deus. Onde tu estás, Senhor? A gente tem que respeitar, tem que entender por que aquela pessoa está chorando daquele jeito. Por que aquela pessoa, ao perder, entre aspas, um ente querido, ou saber que alguém que ama muito está muito doente, antes de você, não critique. Não adianta você falar: crê em Deus, você tem que rezar mais. Não adianta falar isso. Você tem que entender aquela pessoa, você tem que entender aquele discurso que sai dela, para você fazer uma análise de onde ela vem, como ela trabalha aquilo que ela está trazendo. Por exemplo, uma pessoa que está escandalizada por ter descobrido recentemente que a pessoa que foi fazer o exame está com câncer maligno, já está com metástase e já está desenganado pelos médicos. Aí nós temos que fazer uma análise primeira, porque como cristãos nós temos que falar: tenha fé, tenha coragem, ótimo. Só que nós precisamos ir além. Uma pessoa que está muito mal, ao descobrir que alguém está doente, ou ela está inconformada, a gente tem o dever de usar a razão, o pensamento. Por que essa pessoa está tão desesperada assim? Por que ela precisa até de um acompanhamento psicológico na perda desse ente querido? Ela não consegue se reerguer mais. Ela não está conseguindo se reerguer. Então a gente tem que fazer uma análise daquilo que está saindo, aquele escândalo, como daquele povo lá do Antigo Testamento. Moisés, cadê Deus na nossa vida, hein? Fala, Moisés. Será que Deus não está vendo que a gente passa sede, fome, a gente não tem uma casa, nós não temos nenhuma identidade de onde a gente vem? Veja,
aquele discurso daquele povo, que a gente fala, que raiva daquele povo. Será que eles não viram tudinho que Deus fez no passado, de ter liberto eles do Egito, de ter dado maná, de ter dado cordonizes, de ter colocado labaredas de fogo para impedir que o faraó entrasse para... Será que eles não viram? E agora eles reclamam. Por que reclamam? É onde o pai vai enviar o filho. E repare, o filho quando chega, qual é o maior mandamento que Cristo fala? Ele fala, amai-vos como eu vos amei. E amar quem? Como é que ele ama? Ele ama o outro. Aí você fala, mas como é que eu vou amar o outro se o outro é resmungão, é mau, é ruim, está praguejando contra Deus? É aí que você tem que entender o outro. Irmãos, a nossa fé, que Cristo veio nos ensinar, primeira coisa, faça uma análise de você, como você reage diante das tuas perdas, as suas perdas, como você reage. Primeira coisa que Jesus vem fazer, como você reage ao descobrir que alguém que você ama está condenado por uma doença grave. Como você reage? Aí você vai descobrir uma coisa que tem a ver com outra. Eu não aceito, eu me escandalizo, estou com raiva, às vezes estou com raiva de Deus, estou com raiva do sistema. Então veja, olha o que aconteceu com você. Nós perdemos a amizade com Deus, e a gente não consegue interpretar mais nada, e nem aceitar nada que me tire do que eu penso. Aí você tem que analisar, descobrindo isso em você, olha o outro, olha o irmão. Por que aquele rapaz teve coragem de matar o outro? Olha para você. Por que aquele homem matou uma criança? Antes, não julgue, analise a vida daquele homem que matou aquela criança. Porque a princípio a gente fica escandalizado porque é uma criancinha. Claro, ele não deveria ter matado, é crime. Mas em Cristo, Jesus veio mostrar. Entre em você, faz uma análise de você, descobrindo o que você tem e o que você é. Eu sou pecado, eu sou um verdadeiro pecado, eu penso mal, eu tenho maldade, eu não sei esperar, sou curioso, tem que ser no meu tempo, entende? Aí você, ao analisar o crime do outro, você já começa a analisar com uma certa brandura, ou seja, misericórdia. Eu queria que todo mundo entendesse por que eu estou chorando a perda, ou a doença, ou alguma coisa que me foi contrário. Todo mundo quer. Aquela pessoa, de uma certa maneira, ela queria ser entendida por alguma coisa que o levou a ficar daquele jeito. Foi por isso que Jesus veio. Então, irmãos, o diabo, quando chama Jesus do o Santo de Deus, é porque ser cristão tem a ver com o outro, e não é só com quem eu amo, com quem eu realmente nem convivo, muitas vezes. Essa é a prática do cristianismo, por isso que me escandaliza. Escandalizou João Batista, como a gente falou tantas homilias aqui dominicais. Escandaliza você. Mas por que Jesus ele é o Santo? Porque ele é todo no Pai, ele é todo obediente. Qual é a razão do cristianismo? Obedecer o Espírito que Cristo colocou no nosso batismo.
Aí está o resumo todinho. Todo o resumo da minha vida e a sua é essa. Mas olha o mundo melhorou? Com tanta tecnologia que tem? Não, ele não melhorou. Eu falo no sentido humano, antropologicamente, naquilo que é próprio do ser humano. O ser humano melhorou? Não. Olha as guerras. Olha a rapidez que a gente agora tem até. Como é que chama artificial agora? Os celulares estão chegando agora. Inteligência artificial. Yeah. Mas o ser humano está melhorando? Não está. Então quando a gente fala assim, cadê Deus? Antes dá um pulinho dentro de você. Aí você vai entender o que está acontecendo com os seres humanos. Nós deixamos Deus. E aí vem para todos, né? A doença vem na minha casa, vai na sua. Um filho, uma filha, uma neta, um neto que às vezes tem um jeito completamente diferente, que traz dor de cabeça, vem na minha casa. E também pode ir na sua. Como lidar nesse momento? Como viver com as perdas? Como viver com a doença? Como? Se eu tiver uma vida comungada, conjugada, ligadíssima, por causa da oração, por causa da minha entrega para Deus, eu vou experimentar tudo isso. Às vezes um filho que me escandaliza, muitas vezes uma perda, vai chegar. Só que as minhas reações, elas serão no Espírito de Deus. Aí está a diferença todinha. Aí fala o santo. Olha o santo aqui, ó. É assim, ó. Por que o diabo está falando que ele é o santo? Porque ele é Deus obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Porque você sabe o que significa morte na Bíblia, né? Na Bíblia, para o mundo não. Na Bíblia o que é? Seguir Jesus. O que é morte? Todas as vezes que eu começo a falar assim, Senhor, não a minha vontade nisso, a sua. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu queria que o Padre Marcos ficasse aqui para sempre. Para sempre, o modo de dizer. Ok. Aí Deus vai te dar um tipo de morte. Qual? Morra para isso, para você. Não queira, segundo você, que o Padre Marcos fique por muitos e muitos anos mais na Santíssima. Isso é uma morte. Senhor, eu não quero que seja do meu jeito, o teu. Então são mortes. Eu queria arrumar um emprego naquele negócio lá. Só que você não conseguiu arrumar emprego naquele negócio lá. É morte. Então na Bíblia é tudo aquilo que as coisas não vão acontecendo conforme eu esperava. É morte. Então quando eu falo assim, que Cristo foi obediente ao Pai, né? Por causa da sua morte. Que morte? Ele nunca fez a vontade dele. É morte. Ele sempre obedeceu o Pai em tudo. É morte. E até teve a morte derradeira. Esta, quando ele entregou tudo para o Pai. Tudo. Então nós também vamos morrendo aos poucos. Eu queria estar lá. Pois é, mas você não vai poder estar lá. Você aceita? Aceito. É um tipo de morte. Eu queria que a minha mãe nunca envelhecesse e ficasse doente. Pois é, mas se ela viver e você também, você vai ver a sua mãe envelhecer e provavelmente você vai ver a sua mãe doente. É morte. Na Bíblia isso é um tipo de morte. Eu queria que todos os meus filhos estivessem aqui ao redor da mesa, como era antes quando eles eram pequenininhos. Pois é, eles cresceram. Um morreu, o outro casou, a outra foi morar com alguém. E agora os finais de semana é você e seu gatinho, seu cachorro. É morte. Vocês estão entendendo? Antigamente eu corria, fazia ginástica, eu subia na árvore, eu tinha um pique. Mas e agora? Agora eu não tenho mais. É morte.
Veja, então esse retrato é um retrato que Cristo veio trazer. Obedeça tudo que te acontecer. Pronto. Mas por que obedecer tudo isso? Qual é o objetivo de Deus? Tirar você do centro, me tirar do centro. Por exemplo, tem um rapaz aqui que hoje veio nessa despedida também, que ele estava vindo aqui, que nós rezamos por ele, eu dei unção para ele, que ele estava com câncer, foi fazer cirurgia, fez cirurgia, ele está completamente curado. Aí ele veio agradecer, que lindo, ele está aqui, isso é bonito mesmo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: e se depois de todas as tentativas, o padre ter rezado, etc e tal, Deus entendesse que ele não ia ficar curado, ele poderia morrer lá na mesa da cirurgia? Você ia se escandalizar ou não? A princípio ia, a não ser que você tivesse uma caminhada com Deus. Com todo respeito, sem querer expor ninguém, como tem a infância, que ao perder o seu marido com apenas 54 anos de Covid, de repente, se ela não tivesse uma vida com Cristo, o escândalo dela seria deprimente. Mas ela está aí firme, forte, chora, sente saudade do marido depois de 2, 3 anos, tem que enfrentar tudo diferente na vida dela, sem o maridão por perto, que era o grande amor nesse mundo dela, companheiro, amigo, sente falta, tá certo? Mas por que ela suporta? Porque ela tem uma experiência com Cristo, ela faz, ela não desiste, ela entendeu, é morte. Como Paulo falou, a vida é abreviada, domingo passado, e hoje ele complementa. O que eu vou esperar? É uma ilusão achar que nós vamos viver o tempo todo, para sempre, com os filhos aqui ao redor da mesa, que a gente nunca vai envelhecer. Isso é ilusão. É ilusão achar que o pai, a mãe, alguém, uma secretária, um amigo não vai ficar doente. Pode ficar. Não se escandalize, meu irmão, quando se tem uma vida com Cristo, a gente não vai se escandalizar mais. A gente pode dizer, eu não entendo, mas exatamente agora, eu não vou entender, tudo bem. Agora, me escandalizar é um murmúrio que os judeus estavam tendo diante de Moisés, tipo assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de ir para a missa, eu não vou ficar rezando mais, eu não quero saber mais de religião nenhuma, porque para mim, tudo isso sobre Deus é uma invenção, é tudo que o diabo quer que você imagine. Porque o próprio diabo, eu não sei se vocês sabem, hoje está falando dele também, claro que Deus é o Senhor de tudo. Existem 4 departamentos que são muito comuns o diabo entrar na nossa vida. O diabo ele pode entrar pela tentação, pela obsessão. O que é obsessão? A pessoa, ela tem um vício, que aquilo ali não sai dela de jeito nenhum. Por exemplo, às vezes é um vício de viver o adultério, não só com uma mulher, com várias, a pessoa é casada, estou dando um exemplo. Só que a pessoa sofre, entender a pessoa, entender de novo, aquele negócio que o padre falou. Ele não queria, ele já chegou a pedir ajuda, mas o tempo passa e essa pessoa não consegue deixar de se desligar de um romance que ele tem com uma mulher ou com uma outra, porque ele tem um espírito de obsessão. Isso não é brincadeira. Você tem que entender o mistério da iniquidade existe. Olha aqui, diabo. Antes da gente julgar, por que você não larga isso? Calma lá. Muitas vezes a gente não vai entender porque pessoas boas, muito boas, mas muito melhores do que eu, tem algum tipo de obsessão diabólica.
E é melhor do que eu na maioria das coisas. Outro tipo de como o diabo ele entra. Ele pela infestação, ele pode manifestar no lugar coisas que as pessoas não esperavam. Um ambiente pesado. Pode dar uma falsa enfermidade, as pessoas ficam doentes, passam mal fisicamente, por manifestação diabólica. E chama-se manifestação. Pode ter uma manifestação dentro de um lugar de trabalho, pode ter dentro da igreja, pode ter dentro de casa. E tem tem a manifestação, e tem um outro tipo de maneira que o diabo entra, pela possessão. Esse é um dos mais raros, mais existentes, como esse que teve no caso de Jesus hoje. O homem estava possuído, o corpo dele, não a alma. A alma nunca é possuída, a alma de ninguém é possuída, somente quem já foi batizado. E muitas pessoas que foram batizadas, algumas tiveram problemas de possessão diabólica. São casos raros, que às vezes não dá nem para explicar. Pessoas do bem, em possessão. Então assim, gente, o mistério da iniquidade, ele é real, e Jesus mostrou tudo isso. Então nós não estamos brincando de faz de conta de Deus, não. E como é que eu vou combater a tentação, a obsessão, a manifestação e a possessão? Orando muito, fazendo penitências, confessando os meus pecados, tá certo? Fugindo das ocasiões que me levam a pecar, ou que podem me levar a cair, os exageros, os murmúrios, os palavreados, tá certo? Ou frequentar casas de evocação do demônio. Onde são as casas de evocação do demônio? Quando você evoca espíritos. Quantas vezes a gente foi procurar isso? E muitos procuram até hoje. Então você está sempre ligando alguma coisa para o outro lado. Então, antes da gente falar, Jesus veio nos libertar do quê? Disso. Para eu não cair na tentação do diabo, para eu me libertar da obsessão que vem me pegando há anos naquilo, me libertar alguns da manifestação que tem em lugares, em casos raros até de possessão. Então Jesus veio nos trazer esta palavra. Aliás, Jesus veio nos trazer essa maneira. E como é que se chega a isso? Se esvaziando de você. E aonde isso como é que é o dia a dia disso? A mãe envelhece, a doença chega, a perseguição no trabalho acontece, tá certo? Alguém morre e você não esperava. E aí? É um treino, é uma prova que Deus está colocando na sua vida. Para quê? Para você sair do trono, onde o diabo usa da tentação aí, usa da obsessão aí, e usa muito da manifestação. São os três mais comuns do diabo. Então, para eu me desvincular, a ponto de eu dizer Deus não existe, eu tenho que criar uma intimidade com Deus. Nós celebramos a conversão de São Paulo no dia 25 agora, né? São Paulo caiu do cavalo. Por que ele ficou cego momentaneamente? Porque Deus mostrou para ele, ao ficar cego, que quando ele agia, mesmo em nome de Deus, como um bom judeu que ele era, ele estava vivendo como cego. Que viver e ter um encontro com Cristo mudou totalmente a vida dele, a ponto dele dizer: eu perdi tudo por causa de Cristo. Então veja, irmãos, Jesus veio trazer aqui uma receita nova, novinha. Aí alguém sai daqui hoje da missa e fala assim: olha, eu gosto muito do Padre Marcos, gosto do jeito dele falar, a gente fica ligado no que ele fala. Não, mas é muito difícil, sabe? Eu acho que eu não nasci,
ele fala muito de uma maneira que, não, eu estou falando exatamente tentando irradiar você como ser humano igual a mim, que Deus entende sua fraqueza, entende, não é que Ele aceita. Deus entende de onde você veio, como plantaram coisas perto de você que você acreditou, talvez como homem, como eu, né? E a gente comia daquele tipo de ideias, como eu também, as mulheres também. Deus entende isso, por isso que Ele se fez humano, para saber que nós também, como seres humanos, temos vontades, e podemos aprender e nos acostumar a viver no erro, e aí você fica egoísta, só procurando satisfazer sua vontade, é onde a gente fica pornográfico, onde a gente fica egoísta, onde a gente fica vai envaidecido demais, ganancioso demais. Por quê? Porque foi da onde a gente veio, às vezes da maneira como eu fui educado no bairro, na vila, ou na casa mesmo, ou porque tive traumas, porque fui rejeitado, porque fui criado pelo meu padrasto, eu nunca tive a presença do pai, que conversasse comigo. Veja, Cristo se fez homem para que a gente entenda a psicologia humana. Não julgue ninguém, nem Hitler, como pessoa, tem que ser julgado. Os crimes dele sim, os crimes dele sim, é o próprio demônio que fazia estava agindo na vida daquele homem, mas ele foi filho de Deus. Olha os demônios. Quem são os demônios? São criaturas boas que Deus criou, mas que se envaideceram e resolveram caminhar por si próprias. Chegou ou não chegou na gente? Então eles se rebelaram contra Deus. Então quando eu murmuro, quando eu faço murmúrios daquilo que está acontecendo ao meu redor e na minha vida, eu posso chorar, eu repito, choro, dói, às vezes eu choro sozinho para ninguém ver, mas eu não me escandalizo. Por quê? Porque eu tenho Cristo comigo, eu tenho um Deus vivo que me ensina a desmontar. Jesus, ele veio para fazer duas coisas comigo. Primeiro, destruir em mim e reconstruir. Ele veio destruir eu do meu jeito de pensar muitas coisas, a minha afetividade, a minha sexualidade, o meu modo de amar, do meu jeito, a modo de ser como família, como pensar o outro. O que ele fez? Ele veio primeiro para destruir, quebrar, aniquilar. Os grandes teólogos falam isso. Primeira coisa que Deus faz na gente, Ele nos quebra. Quando você fala, eu quero ter a tua vida, Jesus, eu quero te seguir. Tu queres mesmo? Quero. Prepara-te para morrer. Ele já está falando. Por quê? Porque eu vou quebrar você diante dos teus conceitos de pensar e viver família, de viver a sua afetividade como mulher. Eu vou quebrar. Quer? Eu vou quebrar o seu modo de pensar o outro perto de você. Quer? Quero, Jesus. Então primeiro ele quebra. Quebrando, ele começa a te dar o Espírito dele. Agora você pode viver conforme eu e o meu Pai vivem. Nós nos tornamos um. Não a minha vontade. Olha para Maria. Não a minha vontade, Senhor, a tua. No nosso caso, a gente precisa ser quebrada. Maria nem precisava ser quebrada. Ela já não estava cheia,
pois Deus ainda não tira o filho dela. Por que ela ficou em pé? Porque ela estava cheia de Deus. Entende, irmãos? Por isso que você não se escandalize quando você ouvir alguém ou alguma pessoa falar assim: Deus não existe. Tenha misericórdia primeiro. Tenha misericórdia da pessoa. Ele é teu irmão. Ah, mas ele não vive Jesus. Não importa. Ele ainda não tem a clareza do Senhor, como você talvez não tenha tido nos últimos anos da tua vida. Seguir Jesus é falar: quebra-me inteiro, faz-me de novo, Senhor. Ele vai mexer com todas as instâncias da sua vida, todas. E se você é mais apegado em alguma coisa, é aí que você fala: eu quero que você a quebra. Então ele vai quebrar. Queres seguir Jesus? Queres seguir Jesus? Eu só quero te dizer uma coisa: se você falar não, então você vai continuar seguindo você. Mas saiba, você vai passar. Porque o tempo é breve. Tudo passa. Vai passar a sua juventude, viu, meu irmãozinho? Eu também achava que eu ia ficar jovenzinho para sempre. Já sou um homem um pouquinho vivido já, né? Bonitão, né? Tá tudo certo. Vaidoso, quebra Jesus, quebra, Você entende o que o padre está falando? Tudo passa. Passa mesmo. E você vai embora. É melhor que você, tudo aquilo que passar e vai passar na tua vida, passe com Cristo, com Ele. Se eu tiver que viver mais um ano, eu quero viver contigo, Jesus. Se eu tenho 6 meses de vida, eu quero viver 6 meses de vida contigo. E termino, como aquele homem disse no alto da cruz, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. O que é mais importante naquela frase daquele homem que estava ao lado da cruz de Jesus? Ele dizer: ouviu de Cristo, ainda hoje estarás comigo, ou a palavra estarás comigo? Qual das duas frases são a mais importante? A mais necessária na nossa fé: estar com Jesus. Se o Senhor está me dando mais 2 anos de vida, 5, 6 meses, 1 mês, fica comigo, Jesus. É o que me importa. Se eu cheguei na velhice, fica comigo, Jesus. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Esse é o Jesus que veio. Escândalo para muitos. Muitos no nosso meio cristão questiona dentro da nossa casa. Eu não sei não, eu acho que esse negócio de Deus, tenha misericórdia da pessoa quando você ouve isso. Reze, espera, manifeste em você, através da sua quebra, que Deus está te fazendo nova. Você vai falar mais assim do que tentar usar termos para convencer aquela pessoa. E como é que essa mulher consegue ficar em pé toda hora? Ela mesmo sem entender, com lágrimas nos olhos, ela continua rezando. Isso começa a incomodar quem está perto de você, a ponto de dizer: onde você consegue essa força? Vinde e vede. Vinde e vede. Cristo está comigo. Está comigo. Essa é o maior presente que a gente pode ter. Eu não entendo por que foi embora, Jesus. Fica comigo. É o que eu quero. Vocês estão entendendo? Rezem todos os dias, irmãos. Padre, se eu rezar sem vontade, reze assim mesmo. Sem vontade, reze. Mas eu estou injuriado. Maior motivo de rezar. Reza de novo. Se você é jovem, não tem problema de saúde ainda grave, faça um dia de jejum. O teu tipo de jejum.
mas faça de coração. Ah, eu gosto muito de chocolate, eu não vivo um dia sem ele. Não precisa deixar de ter e comer chocolate. Fique na semana, tem 7 dias, né? Você come todo dia chocolate? Coma 2 dias, 3 dias, o resto, você começa assim, o resto eu não vou comer. Como 3 dias, o outro não como. Vai treinando você. Por quê? Quebra-me, Senhor. Quebra eu do meu jeito. Reconstrói a minha vida. Treina. Faz um plano com você mesmo. Amém? Amém. Não tenha medo de nada, meu irmão, minha irmã. Cristo já venceu. Lembra como ele falou? A sua ascensão. O povo está vindo, uma nuvem desceu sobre Cristo, ele desaparece. As últimas palavras de Cristo nesse mundo. Não tenhas medo. Eu venci o mundo. Fica comigo, Jesus. Só isso que eu lhe peço. Vem agora na minha vida, Jesus. Consola o meu coração, Jesus. Não a minha, a tua vontade. E se eu cair, fica comigo, Jesus. Eu não entendo. Eu não entendo. Fica comigo e eu aceito, Jesus. Quebra-me. Faz-me de novo. Vamos cantar? Em verdade te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Em verdade eu te digo: quem não renascer do que? Da água e do Espírito entrará no reino de Deus. Em verdade eu te digo: quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Senhor, vem agora sobre esta casa, sobre a minha casa, sobre esta igreja, Senhor. Por isso vem Espírito Santo. Vem, Senhor Deus. Vai, Senhor, entrando na minha casa. Vem Espírito Santo. Restaura, Senhor, a minha vida. Reconstrói, Senhor, toda a minha história. Vem Espírito Santo, vem Senhor, vem Espírito Santo. Espírito Santo, vem,
Muitas pessoas, mulheres agora, o Senhor está restaurando o útero. O Senhor agora está mexendo em regiões que foram infectadas, regiões que estão nesse momento sendo restauradas por pessoas, mulheres que já usaram o DIU e através desse equipamento contraíram doenças. O Senhor está restaurando agora. Mulheres que têm bexiga baixa, muitas mulheres novas com problemas de continência, o Senhor está agora restaurando você, mulher. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Mulheres com problemas de trompas, o Senhor está mexendo agora. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu convido a comunidade, nesta hora nós vamos finalizar esta oração pondo no altar, na patena de Deus, juntamente com as suas intenções. Nós vamos pedir também por uma filha de Deus que está muito doente, a Emília. Vocês não conhecem, Deus sabe. E ela necessita agora, mais uma vez, que a gente possa clamar em nome de Cristo Jesus por ela. Que o Senhor realize a santa vontade, Senhor, sobre esta tua serva, Emília. Emília, Deus te chamou. Ele te visita nesta hora, juntamente com a oração deste povo, reunido pelo poder do nome de Jesus.